E uma coisa que eu acho interessante, né, que na linguagem grega, na língua grega, eles têm algumas peculiaridades que nós precisamos entender. Isso precisa ser despertado em nós, porque muitas vezes a gente usa uma palavra só para definir muitas coisas, e lá na língua deles, no Koiôné, né, eles usam várias palavras para definir aquilo ali. Duas, três palavras, até mais, né? Então é isso que eu queria despertar com os irmãos, apesar que nós já falamos desse assunto, mas não ficou gravado o áudio não foi possível a gente extrair. Eu creio que se ele tiver alguma dúvida, é um assunto bastante extenso, se tiver alguma dúvida, que os irmãos anotem a dúvida, vou pedir que você anote a sua dúvida, que você depois, no final, você coloque a sua dúvida, e aí a gente vai conversar a respeito. Por exemplo, as linguagens, as línguas, elas têm sempre uma forma, né? E cada língua tem sua dinâmica. Isso aqui é notado no mundo inteiro, né? Então, mas a língua grega dos dias de Jesus, né? Diga-se de passagem, ela era uma língua simples, igual eu estava falando para os irmãos, a linguagem simples, naquele contexto da vida de Jesus, era um povo que conversava uma linguagem de rua, uma linguagem bem simples. O grego koiôné, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar, o grego koiôné, que é esse grego que nós temos no Novo Testamento todo, tá? O Novo Testamento todo ele foi escrito na língua do grego koiôné. É o grego simples do dia a dia, mas esse grego simples do dia a dia, às vezes ele apresenta, né, duas palavras ou até mais, três palavras que para a nossa língua, a tradução para a nossa língua, ela se traduz em uma só. Quando se traduz isso aí, quando se traduziu isso aí, muitas frases daquilo que foi traduzido, irmão, perdeu sentido. Muito texto perdeu sentido na tradução. Então é isso que às vezes tem trazido muita confusão para os irmãos, né? Até para nós também, que a gente que estuda, né? Então perdeu-se na tradução, perdeu-se o sentido, porque quando traduz tipo uma palavra que tem dois ou três significados na língua koiôné, se traduz para o português, ela dá um significado só, e aí a nossa mente vai buscar que tipo de significado, porque a gente não tem o conhecimento, a gente não tem o entendimento, ela vai buscar aquele significado daquilo que é a nossa linguagem nos dias de hoje, a gente perde então na revelação. Por exemplo, para falar o tempo, para expressar o tempo, o grego, ele expressa o tempo com duas palavras. E cada palavra tem um significado e uma forma. Existe o Cronos e existe o Kairos. Então, todas as vezes que se define um tempo, para nós, os brasileiros aqui, para a nossa língua portuguesa, a gente vai sempre olhar para o tempo como sendo ele o Cronos. Sempre a gente vai olhar para ele. A Bíblia definiu, havia um homem que ficou 38 anos na beira de um tanque esperando para ser curado. E aí, quando você olha para aquela situação, você vai falar assim, ele ficou 38 anos, isso aqui é um Cronos. Essa é a nossa mente. Mas quando fala assim, olha, o tempo da adolescência. Qual que é o tempo da adolescência? Para uns é 12 anos, para outros é 13, para 15, 18, 25. Tem gente que com 30 anos ainda está na adolescência. Então, esse é um tempo que nós não conseguimos medir, a gente não consegue mensurar esse tempo. Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente não consegue definir o que é um Cronos ou um Kairos. Então, nós precisamos aprender a definir Cronos e Kairos. Quando que essa árvore vai começar a dar fruto? Né? Você plantou a árvore. Quando que ela vai comer? Uns dizem lá 12 anos, daqui 13 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Mas é um tempo que dá para medir? É um tempo preciso? Não, é um tempo que a gente depende de quem? Depende da natureza, então a gente depende de Deus. Então é um tempo em que nós não podemos expressar ele num cronômetro, num relógio, é um tempo kairos. Então são essas peculiaridades que nós precisamos aprender a destacar na Bíblia, para que possamos compreender Deus e as coisas de Deus. Explicando um pouquinho então, tempo, duas palavras para tempo, kairos e cronos. Então a Bíblia está cheia dessas expressões, né, irmãos? Por exemplo, quando Jesus ele conversa com o paralítico lá no tanque, eu disse para vocês de Betesda, o homem estava 38 anos esperando a bênção. Esse 38 anos ali é cronos, né? Ele é cronos. Então, um tempo que se dá para medir. O kairos seria diferente, né? Um tempo kairos é um tempo que não se dá para medir.
Então, a diferença é quando Paulo, por exemplo, quando ele está naquele discurso conversando com os gregos, que os gregos eram muito ligados, né, à cultura, eles eram muito inteligentes, estavam ali filósofos, epicureus, pessoas que muito preparadas, né, na sabedoria ali do tempo, na sabedoria daquilo que era possível aos homens. Quando ele estaria diante daquele discurso dele, conversando, trazendo a palavra, ele fala que aquele Deus desconhecido era o Deus que pré-estabeleceu os tempos. Quando ele diz isso aí, é um Deus que pré-estabeleceu os tempos. Esse tempo, ele é Cronos ou ele é Kairos? Então você precisa entender isso aí. É isso que falta para nós, é a revelação daquilo que é a expressão de Deus. Então esse tempo que o Paulo fala que foi pré-estabelecido por Deus, ele não está dentro do Cronos. Se você quiser entender esse tempo no Cronos, você vai perder a revelação. Então são coisas que nós precisamos acordar para a revelação. Nós precisamos ser despertados para essa revelação. Porque aquele que pré-estabelece os tempos, ele pré-estabelece aonde? No Cronos ou no Kairos? Ele pré-estabelece no Kairos, irmão. Então aquele pré-estabelecimento, você não pode olhar para o relógio e dizer, olha, foi pré-estabelecido para tal dia, tal hora. Não tem como. O próprio Jesus, quando ele fala assim, olha, não cabe a vocês saber o dia e a hora. Por que ele está querendo dizer isso? É que ele não quer revelar isso para as pessoas que estão ali, ele estava fazendo algum tipo de suspense, né? Quando eles perguntam, mas quando isso se dará? Quando isso vai acontecer? Ele fala assim, não cabe a vocês entenderem o dia e a hora. Por que isso? Porque vocês não estão preparados ainda para o Kairos, vocês conhecem só o Cronos. Eu não estou falando de Cronos, eu estou falando de Kairos. Então, Kairos para vocês ainda é novo, vocês não têm esse entendimento, então não cabe a vocês saber o dia e a hora. Vocês não vão saber, porque é um tempo pré-estabelecido pelo Pai. Só Deus sabe o tempo, não é isso que ele fala? Por quê? Porque ele está falando de um Kairos. Então, o tempo Kairos, irmãos, não se vê, né, não se percebe ele com aquilo que nós temos de natural. É algo que é espiritual, ele se torna sobrenatural, ele é espiritual. Então, é uma situação que nós precisamos, então, começar a pegar e definir isso dentro do tempo e da história. Isso é muito importante. Então, quando nós estamos lendo uma passagem bíblica, nós precisamos entender aquela passagem dentro do tempo e da história. Sempre, tá, irmãos? Aquilo que é a revelação verbal, que fala para nós, que determina para nós o tempo, né, o tempo verbal e o espaço que está acontecendo. E muitas vezes, por ser um kairos, nós perdemos a revelação. Nós olhamos o texto, deixamos passar o texto por falta de conhecimento daquilo que está sendo expresso ali.